dia a todas e a todos. Sr. Dom Duarte, um grande gosto de tê-lo aqui. Senhora Ministra do Ambiente, minha querida Maria da Graça de Carvalho, é um enorme gosto tê-la aqui. Nós somos dois lisboetas de Beja e, portanto, é a primeira vez que estamos aqui e gostava de relembrar que foi a mãe da Senhora Ministra a primeira pessoa a ensinar-me sobre ecologia, ambiente, quando eu tinha 16 anos. E portanto é magnífico tê-la aqui pela primeira vez. A Sra. Vereadora Joana Almeida, os seus reitores da Universidade de Lisboa, Universidade de Évora, o Sr. Presidente da Causa Real, Pedro Coutinho Graça, muito obrigado, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, João Cerejeiro, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui. Tenho uma grande honra de vos receber neste Salão Nobre da nossa cidade. Aqui recebemos aqueles que importam para a nossa cidade. Recebemos chefes de Estado, mas também é aqui que nós entregamos todos os 15 dias as chaves para as casas daqueles que não podem pagar as rendas. São eles a nossa cidade e, portanto, a importância que damos a este evento é ter-vos aqui, neste salão tão importante para as nossas vidas e nesta ocasião da entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles. É um momento único e uma figura única. E nós estivemos juntos exatamente na inauguração da escola mais bonita que temos em Lisboa. A escola secundária mais bonita que temos em Lisboa é a Escola Ribeiro Teles, no bairro da Boa Vista. E essa escola é absolutamente única. Primeiro pelo projeto absolutamente magnífico, mas porque as histórias de Gonçalo Ribeiro Teles estão aí. Estão aí quando as professoras e todos os assistentes operacionais se lembram de Ribeiro Teles a ir àquela escola e contar àqueles miúdos as histórias naquela escola daquele bairro da Boa Vista, em que aqueles miúdos da escola preparatória estão a ouvir constantemente as histórias de Ribeiro Teles e as histórias que ele contava em direto, porque ele, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humanidade, ia muitas vezes àquela escola que era dele e que é nossa, e agora com um projeto absolutamente único. Ribeiro Teles foi, de facto, um ecologista no sentido rigoroso da palavra, que olhou para a ecologia sem radicalismo. E esse ponto que nos invocava aqui é tão importante para os nossos dias. E eu talvez pense, como Presidente da Câmara e como ator político, é das maiores dádivas de Ribeiro Teles, porque hoje vivemos num mundo de fricção, de polarização. E ele era o homem que realmente percebia a ecologia, o ambiente, sem o radicalismo que vivemos hoje. Foi quem percebeu que a cidade precisa de natureza. Uma cidade sem jardins, sem árvores, sem o verde, não é uma cidade feita para as pessoas. Hoje, se queremos pensar numa cidade feita para as pessoas, temos que pensar Gonçalo Ribeiro Teles. É isso. Muito obrigado por isso à família aqui presente, por partilharem connosco a memória de Gonçalo Ribeiro Teles, porque nós precisamos dessa memória. Obrigado ao Miguel Ribeiro Teles pelo testemunho e pelo o que nos tem acompanhado e o que nós temos acompanhado esta grande figura através da família e, portanto, o meu sentido cumprimento a toda a família. Segundo, que melhor dia para homenagear alguém que conheceu profundamente Gonçalo Ribeiro Teles, de alguém que se cruzou com a vida de Gonçalo Ribeiro Teles, que foi seu companheiro de convicções, que foi o seu apoio incontornável em todo este percurso. Eu senti a voz de Augusto Ferreira de Amaral, embargada pela emoção desse cruzamento na sua vida. E, portanto, foi muito bonito ouvi-lo neste discurso excepcional que nos trouxe e que merece, para além de ser ouvido, ser também lido. E Augusto Ferreira do Amaral descreveu Ribeiro Teles como um político com esqueleto, coração social e cérebro paisagista. E hoje eu penso que também atribuímos um prémio a alguém com esse esqueleto interno, com esse coração social e com esse cérebro paisagista que é Augusto Ferreira do Amaral. É uma justiça entregarmos aqui no Passos de Conselho, porque Augusto Ferreira do Amaral foi um verdadeiro lisboeta. É um verdadeiro lisboeta, nascido e criado. Aqui estudou, se tornou um notável advogado. Aqui a sua paixão pelo rugby, jogador histórico de direito. Aqui se envolveu na política, onde desde cedo pertenceu à convergência monárquica, fez a sua oposição ao Estado Novo. Aqui fundou, em conjunto com Gonçalo Ribeiro Teles, o Partido Popular Monárquico,
um partido que juntou toda uma geração que foi notável na política portuguesa e também fora dela. Se hoje nos juntamos para celebrar Augusto Ferreira do Amaral, por certo compreenderão que devo fazer aqui um pouco aquilo que é o meu olhar sobre a pessoa de Augusto Ferreira do Amaral e aquilo que ele representa. É alguém que, em primeiro lugar, compreende o passado, e é tão importante nos nossos dias. Alguém que conhece como poucos a nossa história e que é isto exatamente. Ele, Augusto Ferreira do Amaral, está presente numa visão ampla de grande horizonte de possibilidades humanas. Nela está aquela consciência histórica que tem bem assente todo o horizonte da experiência humana. O pior que pode acontecer ao ser humano é pensar que vive sem precisar do passado. É pensar que vive num eterno presente, onde tudo se pode refazer, onde o passado é inútil, onde a história não tem significado. Augusto Ferreira do Amaral não é assim. É a consciência daquilo que Ortega Gasset disse um dia, que o que diferencia o homem do animal é que o homem é um herdeiro, não um mero descendente. Augusto Ferreira do Amaral sabe muito bem que nós, portugueses, somos herdeiros de uma longa história. Somos herdeiros das sementes do municipalismo que chegaram pelos forais da primeira dinastia. Somos herdeiros da eleição de Dom João I nas Cortes de Coimbra. Somos herdeiros da restauração da independência e do liberalismo oitocentista. Foi por ter esta consciência que ser português é tudo isto. É nunca esquecer a nossa história. A nossa história é a alma, esta alma que Augusto Ferreira do Amaral representa e que percebeu que a ditadura que o país viveu era contrária a essa história. E é esse entendimento. Ele, como monárquico católico, opôs-se à ditadura e nós nunca o esqueceremos. Segundo Augusto Ferreira do Amaral, transformou o presente. Não se ficou por compreender o passado, mas usou-o para agir o presente. Deu o seu contributo como cidadão, fosse no governo, fosse como secretário de Estado, fosse como ministro da Aliança Democrática, fê-lo sempre como grande defensor do nosso parlamentarismo. Foi um defensor da nossa democracia, da democracia contra a captura dos partidos dessa própria democracia. Hoje chamamos a bolha político-partidária. Augusto Ferreira do Amaral é o contrário disso. É a defesa de uma democracia que não se deixe capturar. E eu vi para aqui, lembrei-me de um discurso que Augusto Ferreira do Amaral fez no Parlamento, no 25 de abril de 1982, e dizia, nesse momento, que sem democracia, sem entrega séria ao povo da possibilidade de decidir pelo voto livre, não há verdadeiramente regime, nem pode falar-se em política a sério. Augusto Ferreira do Amaral bateu-se sempre por essa política a sério. Que falta temos dessa luta? Por um regime livre das amarras das ditaduras, fossem elas de direita ou fossem elas de esquerda. É isso que representa a vida de Augusto Ferreira do Amaral. Mas representa também o homem que pensou sempre no futuro e para o futuro. E neste futuro esteve ao lado das grandes figuras, de grandes visionários como Gonçalo Ribeiro Teles. De figuras que passaram e pensaram para além da espuma dos dias, Henrique Barrilar Ruas. Hoje vivemos um tempo de fricção, em que uns se colocam contra os outros. No fundo, de certa forma, senhoras e senhores, um tempo de dicotomias. E é algo que eu, como político, detesto. As dicotomias. É um, é o outro. É público, é privado. É para estes ou é para aqueles. E eu acho que esta geração de Augusto Ferreira do Amaral representam exatamente essa luta por uma moderação. E essa é a vossa visão e essa é a visão que nos inspira. E que falamos, por exemplo, em mudanças climáticas, aqui estão presentes. Augusto Ferreira do Amaral disse uma vez que hoje há ou existe um hiperecologismo que deturpa e caricatura a causa do ambiente, que em nome do ambiente trava uma guerra contra as pessoas. Que bem dito, que bem que é ouvir, que refrescante pensar que aquilo que hoje é tão importante, outros pensaram no passado e o disseram, mas falar de ecologia não é isso, é precisamente falar deste equilíbrio que tem que existir entre o ser humano e a natureza. É falar de diálogo entre o homem e a natureza, é falar, como também explicou o Papa Francisco, de uma ecologia integral. É essa a lição de futuro que o exemplo de Augusto Ferreira do Amaral, lado a lado com Gonçalo Ribeiro Teles, nos deixa. Que este prémio, Gonçalo Ribeiro Teles, hoje
que entregamos a Augusto Ferreira do Amaral seja um convite a pensarmos muito bem no momento que vivemos de fricção e de guerra, que o mais importante é construir essa união, é construir um futuro com aquilo que nos ensinaram Augusto Ferreira do Amaral, que nos ensinou Gonçalo Ribeiro Teles e que nos ensinam todos os dias. Muito obrigado, Augusto Ferreira do Amaral, por este momento tão bonito que vivemos aqui, e eu gostaria de realmente que estes aplausos fossem para si, porque é aquele que os merece e é por isso que eu fiz este discurso em sua honra. Muito obrigado.